Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início hoje à unidade 2, que é medição de ângulos e congruência. Tópicos desta aula: axioma sobre medição de ângulos, congruência, no caso será a congruência de triângulos. Podemos ver também as congruências de polígonos, mas aqui especificamente será tratada a congruência de triângulos. Axioma sobre medição de ângulos. Definição: ângulo é a figura formada por duas semirretas com mesma origem. Então, nós temos aqui a representação visual do ângulo. Então, temos as semirretas, que já foi visto lá na unidade 1. Semirretas são formadas a partir de um ponto e passando por um determinado ponto, né? Que ela tem uma extremidade em um ponto e não terá extremidade no outro ponto. No caso aqui, a semirreta será a semirreta OA e a semirreta OB, formando uma abertura entre essas duas semirretas. Nesse caso, nós podemos determinar que o ângulo ele é o ângulo AOB. Ou ainda poderíamos usar a letra grega para representar essa abertura e dizer que esse ângulo é um ângulo alfa. Ou dizer que o ângulo AOB é um ângulo alfa. Então, os ângulos também são representados por letras gregas. É uma forma de notação. Temos aqui a utilização do transferidor para sabermos a medida do ângulo. Observe que da forma que o transferidor foi colocado, o ângulo, quando você vai lendo no sentido horário, ele vai do 100 ao 160. Então, quer dizer, ele vai aqui do 100 ao 160. Se nós pegarmos 160 graus menos 100 graus, nós vamos ter que esse ângulo aí ele é exatamente 60 graus. Se formos no sentido anti-horário, né, do 20 a 80, se pegarmos 80 menos 20 graus, esse ângulo é de 60 graus. Então, não importa onde você vai fazer essa leitura no transferidor, se é nessa parte superior, no sentido horário, no sentido anti-horário, o ângulo aí vai sempre dar a mesma medida. E também não importa a forma que você coloque o transferidor para medir esse ângulo, sendo que o centro dele, né, o centro do transferidor esteja na origem da medição do ângulo. Então, se nós pegarmos o transferidor, mudarmos a posição dele, nós vamos ter de 40 a 100, a abertura também vai ser de 60 graus, de 80 a 140 e a abertura também será de 60 graus. Se mudarmos novamente a posição do transferidor, teremos no sentido horário de 30 a 90, não é isso? De 30 a 90, que vai dar 60 graus. E de 90 a 150, que também vai dar 60 graus. Então, não importa a forma que você coloca o transferidor, sendo que ele esteja no centro do transferidor, bem na origem, que você vai encontrar a medida do ângulo, dessa abertura entre essas duas semirretas. Axioma 1. Todo ângulo tem medida maior ou igual a zero. A medida de um ângulo é igual a zero se somente se é constituído de duas semirretas coincidentes. Isso é só para nos dar a ideia dessa questão da abertura do ângulo, do tamanho da sua medida, certo? É possível colocar uma correspondência biúnica, axioma 2, desculpe. É possível colocar em uma correspondência biúnica os números reais entre 0 e 180. E as semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano, de modo que a diferença entre estes números seja um número formado pelas semirretas correspondentes. Traduzindo tudo isso de forma visual. Dado essa reta, e aqui nós temos a medida desse ângulo, que vai ser 180 graus. Essa medida nós vamos ter que ela vai ser 180. Então, para especificar, nós vamos dizer que DOC é igual a 180 graus. Ou ainda, que COD é igual a 180 graus.
sempre mantendo um padrão entre a relação entre as letras na ordem alfabética, para assim ficar melhor representado. O que diz lá no axioma? Uma semirreta, duas semirretas. Essa semirreta, a primeira semirreta, ela nos deu essa abertura com a semirreta OC. Então nós temos o ângulo BOC, que nós vamos chamar de beta, para efeito de notação. E vamos ter também um ângulo aqui, esse ângulo, nós vamos chamar o ângulo AOC. AOC, que será o nosso θ. Pelo axioma, esse ângulo, o ângulo A, está aqui uma setinha, o ângulo AOB, então o ângulo AOB, ele será justamente essa diferença entre o BOC menos o AOC. Então essa diferença aí, ela vai determinar o ângulo AOB. É o que diz exatamente o teorema. Então, dadas essas semirretas, formando esses ângulos, então essa diferença entre esses ângulos formados será essa abertura AOB. Ok? Então, olhando mais de perto, a gente consegue verificar isso. Axioma sobre medição de ângulos. Definição. Uma outra definição, né? Dois ângulos são ditos suplementares se a soma de suas medidas é igual a 180. Então, tranquilo. Nós temos um ângulo. Vamos colocar de maneira geral. Então, dado um ângulo beta, somado com o ângulo alfa, igual a 180 graus. Isso quer dizer que beta é suplementar de alfa e alfa é suplementar de beta. Numericamente, 60 graus somado com 120 graus é igual a 180 graus. Isso quer dizer que 120 é suplementar de 60 e 60 é suplementar de 120. Ou se perguntasse qual suplementar, vamos escrever aqui, qual o suplementar de 25 graus. Então, suplementar de 25 graus vai ser o ângulo que somado com 25 de 180, certo? Utilizando diretamente a definição. Temos o problema 9 da página 18 do fascículo, que diz o seguinte: de um ângulo tira-se sua terça parte e depois a metade do suplemento, do que restou e obtém 20 graus. Quanto vale sua medida? Então, utilizando essa definição sobre suplementar, a gente já pode resolver esse probleminha. Deixo com vocês. Outra definição. Dois ângulos são ditos complementares se a soma de suas medidas é igual a 90. Mesma ideia em relação a ângulos suplementares, né? Então, se eu pegar um ângulo beta e somar com o ângulo alfa e essa soma for 90 graus, isso quer dizer que o ângulo beta é complementar de alfa e que o ângulo alfa é complementar de beta. Então, se a gente olhar para a questão do ângulo, tenho aqui 35 graus somado com 55 graus, isso é igual a 90 graus. Isso quer dizer que 35 é complementar de 55, 55 é complementar de 35, certo? Outra observação, que os ângulos complementares, eles são sempre ângulos agudos. O que é isso? O que são ângulos agudos? Vale pesquisar, ok? E aqui nos ângulos suplementares, nós vamos ter um ângulo agudo somado com um ângulo obtuso. Também vale a pesquisa sobre o que é ângulo obtuso e o que é ângulo agudo. Então, vamos pesquisar e entender que são, para depois a gente entender com mais clareza essas relações que foram colocadas. Axioma 2.
Se a semi-reta OC divide o ângulo AOB, então AOB é igual a OC mais COB. Visualmente, nós temos o seguinte. Temos o ângulo AOB, determinamos esse ângulo, e uma semi-reta partindo de O divide o ângulo, divide esse ângulo em duas partes. Então, está aqui esse ângulo dividido em duas partes. O ângulo AO, AOC e COB. E o axioma nos diz que o ângulo OB é a soma desses dois ângulos. Ok? Uma definição. A semi-reta que divide o ângulo em partes iguais é denominada de bissetriz. Isso é uma condição especial para a semi-reta OC. Então, se eu tenho uma semi-reta OC que divide um ângulo AOB em duas partes iguais, essa semi-reta vai receber o nome de bissetriz. No caso, quando ela divide o ângulo em duas partes, apenas divide o ângulo em duas partes. Mas quando ela divide em duas partes iguais, ela vai ser chamada de bissetriz. Então, eu tenho AOC e tenho uma semi-reta que divide o ângulo AOB. Então, tem um AOB, desculpa, eu falei AOC, né? Então, tem um AOB e tem uma semi-reta OC que divide AOB em duas partes iguais. Essa semi-reta OB, OC, na verdade, semi-reta OC, ela vai ser a nossa bissetriz, certo? Ela vai receber essa denominação específica, justamente por fazer isso com o ângulo AOB, dividido em duas partes iguais. Então, ela será nossa bissetriz. Proposição. Ângulos opostos pelo vértice têm mesma medida. Então, temos duas retas, retas R e reta S, e ângulos opostos pelo vértice. No caso, o vértice a partir de um ponto aqui, que nós vamos chamar de um ponto P. Vamos chamar isso aqui de um ângulo alfa e isso aqui de um ângulo beta. O que diz a proposição? Que elas têm mesma medida. Se é uma proposição, carece de demonstração. E a demonstração é muito simples. Vamos fazer aqui no nosso quadro aqui de linguagem. Então, se nós pegarmos toda essa primeira abertura aqui, nós vamos lá para o nosso axioma em relação a essa abertura desse ângulo, né? Que esse ângulo aqui, vou chamar esse pedacinho aqui, passou por cima de P, mas não tem problema não. Vou chamar isso aqui de θ. Então, se eu somar o beta mais o θ, isso vai ser 180 graus. Se eu somar o alfa mais esse θ, isso também será 180 graus. O que nós podemos fazer utilizando essas duas igualdades? Aqui nós podemos dizer, vou chamar aqui de primeira, que eu chamar de segunda, fazer mais sentido, né? Que na primeira, o nosso θ, ele é 180 graus menos o beta. Então, nós podemos substituir a primeira na segunda. Isso quer dizer que alfa mais 180 graus menos beta é igual a 180. Podemos tirar esse 180 daqui e ficarmos que alfa menos beta é igual a zero. Ou ainda que alfa é igual a beta. E onde nós queríamos chegar? Que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ok? Uma demonstração bem simples que a gente consegue só utilizando os axiomas anteriores. Congruência de triângulos. Definição. Dois triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices, de modo que seus lados, ângulos correspondentes, sejam congruentes. O que isso quer dizer? Eu tenho um triângulo aqui que eu vou chamar de A, que tem o vértice A, vértice B e vértice C. Então, nosso triângulo ABC. Vamos ter outro triângulo A', B' e C'. Esses dois triângulos eles são congruentes se nós tivermos que o ângulo em A, o ângulo
em A ele é igual ao ângulo em A', ou seja, que A é igual, no caso estamos falando de ângulos, vamos utilizar a palavra congruente, que o ângulo A é congruente ao ângulo A', que o ângulo B ele é congruente ao ângulo B'. Então, B é congruente a B'. Que o ângulo C é congruente ao ângulo C'. C é congruente a C'. Isso em relação aos ângulos. Isso aqui em relação aos ângulos. E agora temos que relacionar também os lados. AB é congruente à linha B'. Que BC é congruente a B', C'. Que ainda AC é congruente à linha C'. Isso aqui para os lados. Se essas 6 relações aqui ocorrem, nós vamos ter por definição que os triângulos eles são congruentes. De forma geral, duas figuras planas elas são congruentes quando a gente consegue sobrepor sem nenhuma deformação uma figura sobre a outra. Então, se você conseguir sobrepô-las sem deformá-las, então elas são congruentes. Então, nesse caso, esses nossos 2 triângulos aqui, eles são ditos congruentes. Justamente porque obedece essa ideia de ter os lados e os ângulos correspondentes iguais. E a ideia também de sobrepor sem deformação. Mas, se toda vez nós precisarmos olhar as 6 condições para o triângulo ser congruente, isso vai dar muito trabalho. Então, o que é que a gente precisa fazer? Olhar algumas condições mínimas, condições mínimas para que ele possa ser congruente. Então, essas condições mínimas vão ser os casos de congruência dos triângulos. Então, nós temos o primeiro caso chamado de LAL, que é lado, ângulo, lado. Então, 2 lados congruentes e um ângulo formado também congruente. Então, se acontece isso, o triângulo ele será congruente. Não precisa analisar as 6 condições que foram estabelecidas na definição. Basta olhar a questão do lado, ângulo, lado dos 2 triângulos. O segundo caso, se os 3 lados dos triângulos forem congruentes. O terceiro caso, ângulo, lado, ângulo são congruentes, nós diremos que os triângulos são congruentes. E o quarto caso, que é lado, ângulo, ângulo. Então, se existe a congruência dessa forma, os 2 triângulos também serão congruentes. Por que eu não estou colocando o desenho e por que eu não estou fazendo demonstração disso? Porque essas demonstrações estão no fascículo, a partir da página 26. Você terá os teoremas e provas sobre os casos de congruência. Aí é com você. Problema. Então, temos um problema aqui, esse problema 12, da página 32 do fascículo. Então, nós temos na figura AM é igual a MC e A é congruente a C. O ângulo A é congruente a C. Prove que AB é igual a CD. Então, esse exercício vai ficar para vocês, juntamente com os exercícios da página 32, utilizando essas relações de congruência e de ângulos. Trouxe para finalizar a unidade 2 uma brincadeira com as palavras, utilizando a geometria e a poesia. Geometria e poesia. Ser ou não ser geometria. Essa é a matemática das formas e medidas que vejo no dia a dia e que assim posso chamar simplesmente de geometria. Pensei que reta era um cabo de vassoura, taco de sinuca ou na forma saborosa da batata palito, mas disseram que para tê-la preciso de 2 pontos distintos. É tão perfeito dizer que todos somos iguais, mesmo diferentes, mas como trato de formas, é bem mais legal dizermos que somos apenas congruentes. Tanta geometria onde não parece existir. São pessoas quadradas? Momento audacioso ao falar até em triângulo amoroso, mas prefiro o papo reto sem dificuldades, fortalecendo assim meus círculos de amizade. Obrigado e bons estudos!